Pessoal, uma discussão que eu acho que é bem importante a gente enfrentar é essa envolvendo a suspensão da execução fiscal e a eventual prescrição intercorrente. Quando eu pego aqui o artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, ele diz que o juiz vai suspender o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Ou seja, a lógica da execução fiscal é mais ou menos a seguinte, grosso modo. A fazenda tenta penhorar algum bem, encontrar bens penhoráveis do executado e, se eventualmente não foram localizados nem o devedor, ou, ainda que localizado o devedor, não foram localizados bens penhoráveis, tentou lá o Bacenjude, não deu nada, deu zero na conta. Tentou lá penhora no cartório de imóveis ou dos bens móveis, não deu nada, zero. Qual é a lógica da execução fiscal? É que o juiz vai suspender o processo por 1 ano. Parágrafo 2º desse artigo 40 diz isso. Então, a jurisprudência do STJ e do STF ela foi construída, até um pouco mais recentemente, para falar que não há necessidade de nenhum ato mais específico por parte do Estado ou por parte do Judiciário. A ideia é a seguinte: tentou localizar bens, não foi possível, não encontrou, a execução fiscal não encontrou bens do devedor. A partir daí, tão logo intimada a Fazenda Pública, sem a necessidade de nenhum outro ato formal, começa o prazo de suspensão do processo por 1 ano. Ou seja, não localizados os bens do devedor, o processo fica suspenso por 1 ano. Depois de 1 ano, desse momento que a gente não localizou bens do devedor, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O processo, depois de 5 anos da suspensão por 1 ano, fica correndo ali a prescrição intercorrente e depois de 5 anos o processo será extinto com resolução do mérito. O processo será extinto por prescrição intercorrente. E aqui é importante a gente estabelecer que muitas vezes a Fazenda Pública ela vai diligenciar atrás de bens do devedor. Então a Fazenda Pública ela vai atravessar lá uma petição dizendo: olha, eu quero que tente um ofício para o Detran, para ver se tem automóveis lá no nome do devedor. Eu quero que tente uma nova penhora no Bacenjude. Eu quero que tente um ofício por cartório de registro de imóveis da comarca vizinha. Veja, mesmo que a Fazenda Pública faça essas petições de diligência, se isso não resultar na prática, numa efetiva penhora de um determinado bem, mesmo assim, a prescrição intercorrente vai continuar contando. Ou seja, a lógica é que tentou localizar bens do devedor, não encontrou, o processo é suspenso por 1 ano. Depois desses 12 meses, depois desse 1 ano de suspensão, eu começo aqui a contar 5 anos de prescrição intercorrente. Ainda que hajam petições da Fazenda Pública pedindo penhoras, mas se efetivamente não for executada nenhuma penhora ou não for consubstanciada nenhuma penhora de forma efetiva, eu tenho a prescrição intercorrente depois desses 5 anos e o processo será extinto. Isso é uma análise importante a se fazer nas execuções fiscais que eventualmente você atua.